Boa tarde. Quem me acompanha às vezes por aqui, quem acaba vendo alguns vídeos que eu gravo, são vídeos onde eu não quero exibir nenhum tipo de coisa. Quero apenas repartir das experiências que eu tenho com Deus quando eu busco. Porque não tem graça você... Eu entendo que se você buscar a face de Deus, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, você vai se tornar ferramenta de Deus, de bênção para a vida do outro. Então esse é o único objetivo pelo qual eu compartilho algumas experiências e percepções que eu tenho da parte de Deus aqui, para edificar a vida de quem me ouve, né? E o que acontece, gente? Hoje eu tinha programado, eu fui dormir um pouco mais tarde do que de costume, que quando eu durmo mais cedo, eu gosto de programar meu despertador para as 4 horas da manhã, para acordar mais cedo e antes que o dia comece, ter um tempo na presença de Deus. E ontem, como eu dormi um pouco mais tarde, ia ter menos tempo de sono, eu coloquei o despertador em vez das 4 para as 5 horas. E aí, quando eu dormi, eu disse, poxa, mas o ideal é que eu acordasse às 4. Mas, poxa, eu não sei se eu vou conseguir acordar às 4, porque eu estou dormindo mais tarde do que eu preciso para poder acordar às 4. Mas, se o Senhor me acordar, eu levanto e busco a sua presença no horário que seria o ideal para mim. Que é um horário que eu tenho um tempo maior entre o início do meu dia e o começo do meu trabalho, que começa a partir das 8 horas, como a maioria das pessoas. Então essa madrugada foi mais uma das experiências que eu tive de acordar. Estava programado o despertador para as 5 horas da manhã e chegou às 4 da manhã, eu me acordei. Na verdade eu despertei, mas eu não fiz nada. Aí minha sobrinha que mora junto conosco, ela muito silenciosamente, ela foi ao banheiro que fica próximo à porta do nosso quarto. E ela não fez barulho, ela foi super silenciosa, mas eu escutei porque eu já estava desperto. Ela foi ao banheiro, depois ela sai de seu quarto e volta a dormir. E quando ela volta a dormir, eu pensei assim, poxa, por que será que ela se acordou tão cedo? Será que ela vai estudar? Às vezes ela estuda, ela está estudando para passar num concurso que ela pretende fazer. Mas eu olhei, quando eu abri a porta, eu olhei pela frestinha da porta dela que fica lá no fim do corredor, a luz estava apagada, ou seja, ela levantou-se para ir ao banheiro. E não é comum disso da parte dela. E quando tudo aquilo aconteceu, eu entendi claramente que a curiosidade de saber que horas eram aquelas na hora que ela vai ao banheiro é que despertou, e eu olhei no relógio, era 4 horas e 4 minutos da manhã. Um horário que diz que se o Senhor me despertar esse horário, eu vou me levantar. Senão eu ia despertar às 5. E isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes comigo, queridos. De dormir mais tarde. E aí quando eu durmo mais tarde, eu boto para despertar às 5. E outra vez eu até dormi bem tarde, que não era normalmente falando, tu não consegue. Eu conheço meu corpo. Eu já penso assim por causa da limitação do meu corpo. Então eu conheço, eu sei quando que eu consigo dormir tal hora para acordar tal hora. E hoje eu acordei, eram 4 horas e 4 minutos quando eu olhei no celular e sabia que o Senhor é que estava me chamando um pouquinho mais cedo à comunhão. E a coisa mais linda que eu vou te compartilhar neste momento foi uma experiência ímpar na minha vida, que eu tenho um tempo de oração
que geralmente é um mínimo de 1 hora que eu gosto de fazer por dia. 1 hora ajoelhado na presença do Pai. E hoje foi a experiência mais fantástica que eu já tive na minha vida. Geralmente eu já passei um tempo de oração, onde eu fiquei 1 hora em clamor para que Deus mude o meu coração, para que Deus mude minha vida, para que eu consiga ter mais sensibilidade à voz de Deus. É de um coração que deseja a presença de Deus, porque isso tem sido uma constante da minha vida. Mas hoje foi diferente. Hoje eu acredito que eu emprestei meu coração para Jesus e todas as pessoas que Jesus ama profundamente, que eu sei, que eu tenho ciência, que eu conheço. E hoje meu coração, eu me lembrava em oração por aquelas pessoas que passaram por dificuldades, por situações que estão passando, que precisam de um toque especial de Deus. E hoje, querido, eu sabia o que estava acontecendo, mas foi algo espontâneo. Eu chorava em oração por essas vidas, por estas pessoas que precisam de algo da parte de Deus. Então eu fui, como que diz, batizado em amor, em compaixão por essas vidas. Então foi algo tremendo. Foi 1 hora em clamor e súplica por várias vidas que o Senhor colocava no meu coração. Algumas pessoas que eu me lembrava delas, mas não sabia o nome. Me lembrava delas, mas não sabia os nomes delas. Então vinha à mente o rosto delas e eu as apresentava mentalmente ao Senhor, para que o Senhor trabalhasse nas vidas delas. E se tem algo que eu tenho pedido ao Senhor, que eu possa ter um coração, tem até uma canção que diz: dá-me um coração igual ao teu. Se tem um maior presente que a gente pode receber de Deus, queridos, é ter um coração parecido com o coração de Jesus, amoroso, compassivo e misericordioso. Essa é a maior conquista de um ser humano, quando ele vive uma vida tão entregue ao Senhor que pouco sobra para que ele se lembre de si mesmo. Então ele é ferramenta de Deus para abençoar a vida daqueles que estão à sua volta. Esse é o propósito na vida de quem segue a Jesus Cristo. Essa é a meta. Então, como eu tenho buscado isso, hoje o Senhor me deu essa oportunidade, onde em 1 hora eu lembrei de tanta gente e era como se eu sentisse a dor e a necessidade dessas pessoas em oração. E as lágrimas me vinham profundamente ao coração e eu pude interceder por estas vidas. É maravilhoso, foi maravilhosa a experiência. E eu que tenho buscado a presença por uma vida cheia do Espírito Santo, agora indo na padaria buscar um pãozinho, o Senhor me lembrou de uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é ter muitos dons sobrenaturais de cura, de uma palavra profética, de uma oração, enfim, de uma revelação na palavra. Isso faz parte, sim. Não é errado pensar que isso não faça parte. Mas uma maior evidência de uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus e enchida com seu Espírito Santo é profundo amor e compaixão. Eu tenho lido e isso tem marcado a minha vida na leitura dos evangelhos, que as maiores cenas onde Jesus curou muitas pessoas, onde Jesus fez grandes milagres, uma palavra que vem antes do relato do que Jesus fez. E Jesus, movido de íntima compaixão, abriu os olhos, ressuscitou, curou multidões. Então o que movia, o que estava marcando a presença poderosa de Deus no coração dele enquanto homem que vivia debaixo da graça e da presença de Deus, era profunda compaixão. E hoje o Senhor, aleluia, me deu esse privilégio de dividir aquilo que está em seu coração. E hoje aí o Espírito Santo me fez entender que naquele momento onde eu orava daquela forma, chorando por vidas, eu estava cheio da presença do seu Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você ser cheio de amor, cheio de humildade, cheio de compaixão
e desejando ardentemente não se preocupando em nada acerca de seus problemas e de sua vida, mas da vida daqueles que te cercam. Seja cheio do Espírito Santo, então, meu irmão. Seja cheio do amor de Deus, de sua graça e de sua misericórdia. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Ele fará de você alguém diferenciado para ser uma referência nesse mundo tão perdido, tão faltoso de referências que possam conduzir pessoas a Deus. Forte abraço, querido. Forte abraço.